Bom, pessoal, vamos resolver alguns exercícios hoje, a parte de endereçamento IP, tá? Exercíciozinho do trabalho 1, trimestre 3, endereçamento IP, do professor Frederico. Bom, nós vamos resolver dois exercícios desses, que vai dar base para você continuar resolvendo os demais exercícios. O primeiro é esse aqui, ó, 9216884.126/27. O que eu preciso saber com relação a esse endereço IP? Eu preciso saber qual que é o endereço de rede, ou seja, qual o menor endereço possível para essa rede. Eu preciso saber qual o endereço de broadcast, o maior endereço possível para essa rede. Quais os endereços que eu posso utilizar para identificar os meus hosts, qual que é o primeiro, qual que é o último, e qual que é a máscara de rede que eu vou utilizar para configurar o equipamento que eu vou colocar nessa rede. Para isso, nós vamos utilizar o Excel como ferramenta de auxílio, para ficar mais fácil, tá? Alexa, volume 3. Bom, vamos lá abrir aqui o nosso Excel. Está aqui o nosso endereço, 92.168.84.126. Lembrando que eu tenho aqui o sufixo 27. E o que isso indica para mim, o sufixo 27? Bom, a gente sabe que o endereço IP na versão 4, ele é composto pela porção de rede e pela porção de hosts. Então, eu tenho a parte que vai identificar a minha rede e tem a parte que vai identificar qual o tamanho de cada uma dessas redes. Tá? Então, a ideia nossa aqui é achar em que rede está esse endereço, qual que é o seu número, qual que é o seu endereço de rede, qual que é o seu endereço de broadcast, o primeiro e último host é a máscara de rede. Bom, o sufixo aqui indica que, se eu vier aqui nessa planilhinha, eu fiz um esboçozinho do endereço IP na versão 4. Então a gente tem 1, 2, 3, 4 octetos. Octetos exatamente porque cada octeto tem 8 possíveis bits. Se estamos trabalhando no sistema binário, a gente sabe que os números que existem no sistema binário é 0 e 1. Então, para identificar a minha rede, a minha porção de rede, eu tenho no sufixo aqui, ó, identificando quanto dos 32 bits possíveis do endereço IPv4 estão disponíveis para rede. O que sobrar disso aí vai definir o tamanho, né, que cada uma dessa rede vai poder ter com relação à quantidade de endereços. Então, se eu tenho barra 27, igual está aqui, ó, eu tenho desses 32 bits, 27 valendo 1 e o restante valendo 0. Esse restante valendo 0 é que vai definir a quantidade de endereços, né, ou a quantidade de hosts que eu vou poder utilizar na minha rede. Ok? Então eu tenho 1, 2, 3, 8, primeiro octeto, com mais 8, 16, com mais 8 do terceiro octeto, 24. Tudo isso compondo a minha parte de rede. Porém, 24 ainda vou ter que pegar mais 3 bits emprestados, tá? Mais 3 bits emprestados, vou até pintar de amarelo aqui, mais 3 bits emprestados para compor a minha parte de rede, de acordo com o meu sufixo. Então, tá aqui. Eu tenho 27 bits valendo 1 e o restante valendo 0. Bom, se eu peguei esse octeto inteiro para identificar minha parte, minha porção de rede, o valor total convertendo isso aqui em decimal vai ser 255. A gente sabe que se você pegar uma sequência de 8 bits valendo 1, o total vai dar 255. Opa, peraí, Fred. Como assim 8 bits valendo 1 vai dar 255? É simples, moçada. Como é que funciona? Eu tenho aqui um octeto, uma representação do octeto. Está aqui os 8 bits e a gente começa do primeiro para o último. Tá? Então, esse bit aqui é o 7, esse o 6, o 5, o 4, o 3, o 2, o 1 e o 0. Então, eu tenho um bit que vai do 0 até o 7.
Do 0 ao 7, eu terei 8 bits. E aí eu vou fazer uma conversão. Como é que eu vou converter um número binário num número decimal? Potência de 2. Então, se eu elevar 2 a 0, eu vou ter um resultado 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado ao quadrado, 4. 2 elevado à terceira, 8. 2 elevado à quarta, 16. 2 elevado à quinta, 32. 2 elevado à sexta, 64. E 2 elevado à sétima, 128. Se eu somar tudo isso aqui, ó, eu vou ter um total de 255. Então, se eu pegar um octeto inteirinho, com todos os meus bits valendo 1, o resultado, né, decimal será 255. Tá? Bom, se 255 são todos os meus bits valendo 1, é o meu valor máximo. Se todos os bits desse octeto tivessem valendo 0, seria o quê? 0. Então, eu sei também que dentro de um octeto, eu tenho endereços que vão de 0 até 255. Isso quer dizer que tem 256 possíveis endereços dentro de um único octeto. Ok? Bom, voltando ao nosso exercício, eu preciso achar exatamente aonde é que está, em qual rede está aquele endereço, especificamente. O endereço é 192, 168, 84, 126, sufixo 27. Então, voltando na questão do sufixo 27, eu tenho para o primeiro octeto todos valendo 1, o segundo também, e o terceiro também. No quarto octeto é que eu terei uma parte que eu vou utilizar a porção de rede, e o restante que sobrou aqui, ó, que são os meus bits 0, é que vão definir o tamanho máximo de endereços em cada uma dessas redes. Tá? Então, se eu pegar aqui e fizer uma soma, né, dos bits que estão valendo 1, eu vou ter o 128 com mais 64 e mais 32, que são esses três. Então, 128 com 64 mais 32, vamos fazer uma sominha, né? Esse mais esse mais esse deve dar 224. Isso, perfeito. Então, olha, olhando o sufixo, que é o barra 27, eu já consigo identificar quem? A minha máscara de rede. Então, a minha máscara de rede vai ser 255, 255, 255, 224. Por que a minha máscara de rede tem esse valor? Porque o barra 27 identifica qual a porção de rede, ou seja, quais os bits do nosso endereço IP, dos 4 octetos, estão com valor 1, que vai identificar a rede. Então, são 27. Se eu converter isso em decimal, eu vou ter 255, 255, 255, 224. Então, se eu já quiser responder aqui, ó, máscara de rede, 255, 255, 255, 224. Máscara de rede eu já achei. Agora eu vou procurar o quê? O meu endereço de rede. O meu endereço de rede vai ser o menor valor possível para essa rede. É onde começa essa rede. E essa rede, eu preciso descobrir qual o tamanho máximo, né, a quantidade máxima de endereços que eu tenho nessa rede. Quem identifica isso é a porção de host, que são os bits que restaram com valor 0. Então, eu tenho aqui o bit 16, eu tenho o bit 8, o bit 4, o bit 2 e o bit 1. Então, se eu somar esses bits, tá? Vou pegar aqui, vou fazer uma sominha, igual 16 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1, eu vou ter 31. Como assim, Fred, 31? 31. Somei aqui, ó, 16, 8, 4. Então, do valor máximo, 255, se eu fizer isso aqui, ó, igual
255 menos o que representa os bits 0, 224. Exatamente aqui da minha máscara. Se eu quero saber a quantidade máxima de endereços, minha quantidade máxima de endereços que eu posso utilizar, endereços IP, o que eu vou fazer? Eu vou pegar quem? Eu vou pegar o tamanho, a capacidade máxima de um octeto, que é o menor endereço é 0 e o maior 255. Então, de 0 até 255, eu tenho 256 valores. 256 valores, eu sei que 224 eu não posso utilizar. Por quê? Porque são esses bits aqui que foram alocados para a porção de rede. Então, se eu diminuir 256 menos 224, eu vou ter um valor de 32. Então, o que isso quer dizer? Eu terei uma rede com a quantidade máxima de endereços de 32. Sendo o primeiro o menor possível o endereço de rede e o último o maior possível endereço de broadcast. Vai sobrar para os meus hosts 30 endereços. Ok? Fred, de onde é que você tirou isso, esses 32? Simples, moçada. Porção de 0 aqui, ó. Eu não peguei 224. O máximo que eu posso ter no octeto não é 256. Pessoal, não confundam. 255 é o último endereço. O primeiro é 0 e vai até 255. Então, eu tenho 256 possíveis. Ok? Então, dos 256 possíveis, menos os 224 que ficou para a parte de rede, nos sobraram 32. Tá? Então, eu tenho aqui, nesse caso, redes de tamanho máximo de 32 em 32 endereços. E aonde que eu vou encontrar essa rede? Se eu aloquei todos os bits do primeiro, do segundo e terceiro octeto para a parte de rede, esses valores aqui não vão se mudar, tá? Dos endereços. Quem vai ser alterado, perdão, gente, mosquitinho aqui, eu estou na área externa para fazer essa gravação. Quem vai ser alterado é o quarto octeto, tá? É onde eu tenho que a minha porção para endereçamento de host, beleza? Então eu sei que aqui no último octeto eu tenho uma rede que tem no máximo 32 endereços, a qual eu preciso descobrir, né, onde está esse endereço aqui em específico. Bom, se o primeiro, o segundo e o terceiro octeto estão todos alocados para a porção de rede, eles vão se repetir no endereço 92.68.84. Nesse último octeto, é que eu preciso descobrir em qual rede está esse endereço. O endereço 126. Eu já sei que as minhas redes elas terão tamanhos máximos de 0 a 32. O que me sobrou? Não foi um octeto? Eu tenho um octeto que começa no 0 e vai terminar lá no 255. Não é isso? Número inicial 0, final 255. Que vai dar 256 endereços possíveis. Então, se eu for separar redes de 32 em 32, do número 0 ao 31, eu tenho uma rede. Do número 32 ao 63, eu tenho outra rede. Tá? Então, de 32 em 32, aqui vai ser o 64. Então, se eu pegar aqui, ó, de 32 em 32, eu vou ter redes começando com 0 até 31, de 32 a 63, de 64 a 95, de 96 a 127, de 128 a 159, de 160 a 191, de 192 a 223 e de 224 até 255. Ok? Então, se eu pegar do número 0, contando 0, 1, 2, 3 até 31, eu vou ter 32 endereços possíveis. Então, notem que esse último octeto, que é onde nós temos, né, bits
para atribuir endereçamento para host. E ele tem um tamanho máximo que vai de 0 a 255. E ali dentro cabe, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 redes, com tamanho máximo de 32 bits. Então, eu tenho possíveis 8 redes, tá, para trabalhar nesse último octeto. Bom, só que eu tenho um endereço aqui específico, 126. 126 está me identificando em qual rede que eu vou ficar dentre essas 8. Então, 126, se a gente olhar, ó, estará entre 96 e 127, na rede 4. Ok? Bom, o início da rede é o 96 e o final 127. O menor endereço possível para uma rede a gente chama de endereço de rede. Então, 192, 168, 96 é o endereço de rede. Qual é o maior endereço possível? É o 127. Né? Minha rede começa no 96 e termina no 127. Então, 127, 192, vai se repetir os 3 primeiros octetos. 84. E aí, 127, porque é o meu último endereço possível. 127. Beleza? Então, eu sei aonde começa e aonde termina a minha rede. E agora eu posso, né, atribuir endereços para os meus hosts. Então, qual que é o primeiro endereço? Bom, se a rede começa aqui, ó, 192, 168, 84, 95, vou até copiar. Ela não começa aqui? 1 a menos, ou melhor, 1 a mais, né? 97. Então, vai ser o primeiro endereço que eu vou poder ofertar. Começa no 96, e aí o primeiro, logo depois do início da rede, 97. Mesma coisa vai acontecer aqui com o último. O último é quem? O primeiro anterior ao broadcast. Então, se o broadcast, que é o último endereço da rede, é o 127, o último host que eu posso utilizar é o 126. Então, olha, eu tenho um endereço de rede, o 92.168.84.96. Minha rede começa aqui e termina aqui. E eu posso atribuir do 97 até o 126 para os dispositivos que vão compor essa rede. Não se esquecendo que toda vez que você vai configurar o endereço IP, você tem que colocar o endereço IP que você vai colocar para o seu host e o endereço da máscara de rede, que é esse daqui. Então, respondendo ao exercício, a resposta final está aqui. Endereço de rede, endereço de broadcast, primeiro host utilizável, último host utilizável e a máscara de rede. Beleza? Bom, seguinte, vamos ver um outro exercício trabalhando num outro octeto, ok? Para que vocês tenham uma facilidadezinha. Vamos trabalhar aqui com esse 19, 11, 20, 29. Vamos trabalhar com 19. Então, vamos lá. Qual que é o endereço? 168.0.252.27. Então, vamos lá no nosso Excel. Agora é 168.0. Opa, uma coladinha. 168.0.252.27.19. 168.0.252.27. Prefixo 19. Beleza. Então vamos apagar aqui. Delete. Aqui eu já não sei mais, né? Ainda não sei quantos endereços vão caber nessa nova rede. Tá? Dá uma limpada aqui. Beleza. Vamos voltar aqui para a minha planilha principal e vamos fazer uma análise. Eu tenho aqui o sufixo 19. Então vamos lá. Se eu
tenho o sufixo 19, eu tenho 19 bits valendo 1 para identificar a minha rede. Então, 8 com mais 8, 16. Então, vamos tirar esse amarelinho daqui. Esse aqui, pelo jeito, vai ficar todo para host, né? E aí eu tenho 8 com mais 8, 16, 17, 18, 19. Ixi, vai acabar ficando 32 de novo, hein, galera? E aí vamos limpar esse cara aqui. E eu vou ter aqui, ó, 0, 0, 0, 0, 0. Bom, máscara de rede. Tudo valendo 1, 2, 5, 5. Tudo valendo 1, 2, 5, 5. E aqui eu tenho 128 com 64 com 32, 2, 2, 4. E aqui, ó, no último octeto, todos estão valendo 0. Então, convertendo para decimal, 0. Então, máscara de rede, 255, 255, 224, 0. Máscara de rede, 255, 255, 224, 0. Opa. 0. Maravilha. Vamos lá, então. De acordo com o meu sufixo, essa parte em amarelo aqui representa a minha rede. E a parte em branco, que está zerado, representa a quantidade de endereços eu posso utilizar para os meus hosts. Tá? Então, olha, octeto 1, octeto 2, e aí eu estou mexendo no terceiro octeto. Parte do terceiro octeto representa porção de rede e parte representa porção de hosts. Só lembrando uma coisa, para cada endereço aqui do octeto 3, equivale a 256 do octeto 4, que vai do 0 até o 255. Ok? Então eu tenho uma rede, eu tenho algumas redes aí que podem ficar gigantescas, tá bom? Bom, vamos lá, vamos fazer o cálculo e vamos descobrir. Então, máscara de rede está resolvida. Notem que nós estamos trabalhando agora no octeto 3. Por quê? Octeto 1 e 2 é parte de rede. E o octeto 4 inteirinho é parte de host. Então, olha, o que eu sei já de imediato é que o valor do octeto 1 e do octeto 2 vão ficar fixos. Então, já posso vir aqui, ó, 1680 vai ficar fixo. 168 e o 0. Para todo mundo aqui. 168, 0. 168, 0. Beleza? 0. Opa, eu tô apertando esse menos junto. Deixa eu acender uma luz para ver se melhora. Gravação em ambiente externo é complicado. Tem mosquitinho pra caramba aqui. Bom, mosquitinho, participação especial, né? Passarinho, cachorro, gato, tem de tudo. Mas vamos lá. Então aqui, ó, primeiro e segundo octeto, como faz parte do endereço da porção de rede, vai ficar repetidozinho. O que eu tenho que achar agora, é igual nós fizemos no outro exercício lá, é onde começa a rede e onde termina. Eu sei que a gente vai mexer no octeto 3. Por que nós vamos mexer no octeto 3? Por causa do sufixo. Morreu aqui, ó. E eu não preciso esquentar a cabeça com o octeto 4, porque ele está totalmente disponível, né, para mim atrelar endereço de host. Então eu tenho que descobrir onde é que começa e onde é que termina. Primeira coisa que eu vou olhar é aqui nesse octeto, para mim saber no octeto 3 em qual rede que está aquele endereço e o tamanho máximo no octeto 3 dessa rede. Então, se eu pegar os 256 possíveis endereços e diminuir, né, dos 3 bits que eu peguei emprestado aqui do octeto, eu vou saber que lá no octeto 3 eu vou ter redes de no máximo 32 endereços. Só que eu sei que para cada uma dessa redinha aí de 32 endereços, equivale-se, né, a mais 256 do octeto 4. Então vamos lá.
eu sei que é de 32 em 32, não precisava eu nem ter apagado aqui, né? Eu vou ter lá no octeto 3 agora, de 0 até 31. Bom, vamos montar aqui de novo, 32, 64. Aqui vai ser 63, aqui vai ser 95. Beleza, do 0 até o 255. Bom, já que a gente está mexendo, né? Já que a gente está mexendo no terceiro octeto, aqui, ó, para mim saber em qual rede que está esse endereço IP aqui do exercício, eu vou ter que procurar por ele, 252. Então, 252 está aqui, né? Na nossa última rede ou na oitava, né? De 224 a 255. Vou colocar um amarelinho bem bonitinho aqui. Então, olha, eu já descobri o tamanho máximo da rede, em qual octeto que a gente está mexendo, que é no terceiro. E agora eu já descobri em que rede está esse endereço. Então eu sei que a rede começa no 224. Então eu tenho aqui os dois fixos, né, totalmente liberado para identificando a porção de rede. Então aqui eu tenho o 224, que é o menor possível para essa rede. No último octeto aqui, ó, na análise que nós fizemos com relação à quantidade de bits, todos eles estão o quê? Zerados. Então, qual é o menor valor possível para o último octeto? 0. Então, aqui também 0. Agora, eu quero o maior valor possível. No terceiro octeto, eu achei que esse endereço aqui, ó, 252, está aqui. O maior possível para o terceiro octeto é o 255. Então, o broadcast dele vai ser o 255. Ok? E aqui, ó, no último octeto, se a gente voltar aqui, qual que é o maior valor possível para um octeto? Ele está totalmente liberado. Se ele está totalmente liberado e eu for trabalhar com o maior valor possível, colocar 1 para todo mundo, eu vou ter o quê? 255. Então, 255. Então, eu tenho endereço de rede 168.0.224, 0 como endereço de rede. E como endereço de broadcast, ou seja, o último, 168.0.255.255. Ok? Qual que é o primeiro host utilizável? É o meu endereço de rede aqui, ó, mais 1. É o primeiro possível. Então, o primeiro possível vai ser esse aqui, ó, 224.1. Mas não é aqui o 225? Não, calma. É o primeiro, mais 1. Se eu colocar 225 aqui, eu tenho mais 255 endereços de cá. Então, é o primeiro, mais 1. Já o último utilizável é o endereço de broadcast, 255, menos 1, que seria 255 lá no final, né? 254. E aí sim eu tenho minha rede. Fred, mas e aí, cara? Como é que tá essa quantidade aqui? Se a gente parar para pensar, a gente vai ter da rede 224.0 até a rede 255.255. Como é que isso aí vai crescer? Só a cargo de curiosidade. 224, aí ele vai ter 224, 0, 1, 2, 3, até 255. A hora que eu identificar esses 256 endereços, passou aqui para 255, ele vira 225. E aqui começa 0, 1, 2, 3, até 255. Depois, o que vai acontecer? 226, começa de novo, 0, 1, 2, e assim sucessivamente. Então, vocês têm uma noção agora da quantidade de hosts que você pode utilizar nesse endereçamento. Beleza? Moçada, se tiver dúvida nessa videoaula,
deixa sua dúvida, sua pergunta aí nos comentários, ou então, para o pessoal que é meu aluno lá, manda a sua dúvida lá no grupo do WhatsApp, que assim que possível eu estarei respondendo. Valeu, abraço, até mais.